Capítulo 615, Híbrido 1. As bestas mágicas começaram a se mover a uma velocidade que os humanos podiam seguir enquanto mantinham seus feitiços prontos. Scarlet podia sentir que cada um deles estava de luto e cheio de ódio. No entanto, não houve brigas nem desrespeito entre as diferentes raças. Foi o suficiente para deixá-la arrepiada. Não podemos parar. Se você quer respostas, é melhor nos seguir, o rei disse. Somos tudo o que resta de toda a floresta Guilhuan. Os outros já escaparam ou morreram. Para responder à sua pergunta anterior, Mogar se voltou contra seus filhos e ninguém pode escapar de sua fúria. Suas palavras fizeram Scarlet zombar. Muito dramático. Eu nunca ouvi falar de Ri com tanto talento com as palavras. Você se importa em ser um pouco mais específico? É difícil de explicar. Um dia a ordem natural foi simplesmente virada de cabeça para baixo. Você podia ver uma planta comer um veado, o veado caçar um lobo e o lobo atacar sua própria matilha. Os humanos também foram afetados pelo fenômeno, mas eles atacam os seus próprios ou matam por esporte. Dificilmente é uma novidade. Sem ofensa. O rei disse. Nenhuma tomada, respondeu um mago de meia-idade que estava sentado em cima de um Sinji, uma besta mágica do tipo javali, para ser capaz de lançar a matriz de detecção de vida de vez em quando. Isso lhes permitiu identificar o inimigo escondido entre a grama e escapar de várias emboscadas. Seja o que for, é capaz de assumir a forma que quiser. Uma flor, o ri, um humano, qualquer coisa. Até mesmo seu cheiro é quase idêntico ao original. Quase morri 2 vezes apenas para aprender a distinguir a anomalia que ele contém. Que anomalia? Essa palavra lembrou Scarlet de Lit, fazendo-a temer que sua decisão de poupá-lo tantos anos atrás tivesse finalmente saído pela culatra. É um cheiro híbrido. Parte besta, parte abominação, parte morto-vivo. Com cada palavra que Ri falava, o estômago de Scarlet se agitava mais forte, pelo menos até que ela ouviu a última parte. Morto-vivo. Você não quer dizer humano? Ela perguntou. Não, tenho certeza disso. Por uma vez, os humanos são inocentes. O Ri balançou a cabeça. Emboscada. O diretor gritou um segundo antes de brotos pretos emergirem do solo. Eles cresceram a uma velocidade inacreditável, drenando toda a vida de seus arredores para sustentar sua existência e transformando as pastagens em terra estéril. Como o grupo que perseguiam, as criaturas imitavam a aparência de membros de diferentes raças. Sua idade e gênero pareciam ser aleatórios. Havia até crianças e idosos entre eles. As criaturas eram uma massa pulsante feita de ossos, da energia do caos típica das abominações e de videiras negras em vez de carne. A luz vermelha da morte queimando dentro de seus olhos revelou uma fome desesperada. Ainda assim, tão rápido quanto eles apareceram, suas formas se tornaram indistinguíveis dos vivos. As videiras se transformaram em carne, e a luz vermelha foi substituída por pupilas normais conforme sua pele ou pelo mudou de preto como o breu para o que deveria ser. Por que você nos abandonou, mãe? Sentimos sua falta. Prometemos nos comportar se você voltar, disse 2 crianças ao diretor. Eles tinham olhos grandes e lacrimejantes, como os de uma criança ingênua demais para entender o que fizeram para irritar seus amados pais. Vocês não são meus filhos de verdade. Eu vi você morrer. A raiva e a tristeza aumentaram o poder de seus feitiços de magia negra. 2 raios pretos irromperam de suas mãos, transformando as 2 crianças em uma papa podre entre gritos agudos de agonia. Não fuja, meu amor, disse uma mulher ria ao líder do grupo. Eu não estou morta e não quero fazer mal a você. Eu só quero me reunir com você. Se você jurar sua fidelidade à grande mãe, nós 2 poderemos viver felizes para sempre. O macho Ri hesitou. Ele havia lutado com muitas daquelas criaturas, mas nunca antes uma delas tinha se parecido em sua amada Nia. Boa tentativa, escolha. Scarlet ergueu o pincel acima da cabeça, fazendo emitir um pulso de luz que afastou a ilusão e revelou a realidade cruel que havia por baixo. Não importa seu sexo, idade ou raça. Todas as criaturas tinham uma única força vital, um único cheiro e eram feitas de lama.
As vinhas que cobriam seus corpos permitiam que eles se movessem, enquanto a energia do caos que os cobria substituía sua verdadeira aparência por um rosto familiar. Uma vez que seu segredo foi descoberto, as criaturas abandonaram o ato como se fosse uma granada viva e se voltaram para Scarlet. Muito tempo sem te ver, Scorpicor, eles disseram em uníssono com uma voz neutra. Você pode ser apenas o que eu preciso para minha descoberta final. Scarlet ignorou as divagações e se concentrou na voz. Ela tinha certeza de que já tinha ouvido isso no passado. Com o piscina de volta ao rosto, ela estudou os núcleos das criaturas. Quem está por trás disso não é Lith. Essa não é sua voz nem a de seu anel. E essas criaturas têm 3 núcleos cada, enquanto Lith tinha um único núcleo híbrido com propriedades múltiplas. Ela pensou. Os híbridos estenderam seus braços para atacar, mas o grupo de sobreviventes não estava disposto a conversar, então eles atacaram no momento em que os olhos de Minadion despiram as criaturas de seu disfarce. Matar uma pilha de coisas aleatórias era muito mais fácil do que matar seus entes queridos uma e outra vez. A natureza morta-viva das criaturas as tornava incrivelmente robustas, de modo que a maioria dos feitiços tinha pouco ou nenhum efeito sobre elas. A magia das trevas era sua perdição, mas também era lenta, e muito poucas criaturas podiam usá-la além dos humanos. Foi por isso que o grupo se formou e como eles sobreviveram por tanto tempo. As bestas mágicas prenderiam os inimigos no chão, os humanos os matariam com magia negra e as plantas despertas manteriam seus aliados vivos sem falhar. As plantas eram as criaturas mais talentosas nas artes do rejuvenescimento. Não houve nenhum ferimento que eles não pudessem tratar em questão de segundos. Aproveitando a força vital de Mogar, eles quase podiam regenerar um corpo inteiro sem sobrecarregar a resistência do paciente. No entanto, isso foi antes da chegada de Scarlet. Agora que ela era o alvo da criatura, o cérebro não estava mais interessado em capturar os outros vivos. Scarlet pôde ver a magia do caos se formando nas pontas dos dedos das criaturas um segundo antes de elas soltarem uma enxurrada de raios negros tão rápidos quanto balas. Um aceno de sua mão envolveu o grupo de sobreviventes em uma cúpula de luz que interrompeu os feitiços do caos. A magia do caos podia destruir a matéria quase até o nível atômico, mas a magia da luz era sua fraqueza fatal. A magia do caos nada mais era do que magia das trevas que foi removida à força de sua contraparte de luz. Foi o desequilíbrio que tornou a magia do caos tão poderosa. A magia da escuridão crua foi atraída para o elemento de luz que residia dentro de seu alvo, tornando-o rápido. Ao mesmo tempo, despoja seu alvo do elemento luz para restaurar seu próprio equilíbrio, amplificando a força destrutiva da magia das trevas por várias vezes. Uma construção de energia mágica de luz restauraria o equilíbrio, transformando a magia do caos de volta em magia negra comum. Sua versão é verdadeiramente amadora. Não afetou minha parede de vida, Scarlet disse. Seu objetivo era provocar seu oponente para revelar sua identidade. Não importa o quão duro ela vasculhasse seu cérebro, ela conheceu muitas pessoas para se lembrar de todas elas. Capítulo 616, Híbrido 2. Você ficou estúpido com a idade. As criaturas disseram com um tom severo enquanto o carregavam na parede da vida. Sua barreira apenas prende minha presa, impedindo-os de escapar e retaliar. Além disso, apenas as abominações precisam se alimentar de força vital. Para os mortos-vivos, a magia leve nada mais é do que uma refeição completa. Scarlet podia ver os núcleos de sangue da criatura acelerando, atraídos pela massa de energia do feitiço. Se você de Scarlet estalou os dedos, transformando a parede da vida em parede da morte. As criaturas se chocaram contra a massa de energia das trevas que destruiu seus núcleos de sangue e fez seus corpos desmoronarem. Sem a energia do núcleo de sangue mantendo os outros dois separados, o núcleo preto estava livre para se banquetear no núcleo de mana primeiro e no boneco de lama que o prendia depois. Que idiota! Trevas e luz são duas faces da mesma moeda. Converter um no outro é brincadeira de criança, se você souber o que está fazendo. Posso excluir meus conhecidos mais brilhantes da minha lista de suspeitos. Ela pensou.
Ok, é hora de você sair daqui. Scarlet abriu um portal levando a 1 dúzia de quilômetros de distância. Essas coisas estavam todas ligadas à floresta, então quanto mais você avança, mais fracos eles se tornam. Continue caminhando direto, passando os degraus, e você deve chegar a uma aldeia ao anoitecer. As bestas mágicas pegaram os outros nas costas e correram pela porta dimensional, enquanto davam ao escorpião um aceno de cabeça em agradecimento. Eles eram gratos a Scarlet, mas também cientes de que não passavam de um risco para ela. Formigas apanhadas no meio de uma luta entre titãs que podiam pisoteá-las sem nem perceber. Agora que Scarlet tinha a assinatura de energia do inimigo armazenada pelos olhos de Minadion, ela não precisava mais adivinhar a identidade de seu oponente, ela só precisava alcançá-los. Seu pincel permitiu que ela rastreasse Balcor, apesar de ele estar escondido no deserto de sangue e ela no reino de Grifon, enquanto o novo híbrido atrás dos bonecos de lama estava a apenas alguns quilômetros de distância. Sua força vital brilhou como um sol em seus olhos, permitindo-lhe voar em linha reta em velocidade subsônica até chegar a seu destino. Era uma caverna, localizada na base de uma colina. Antes estava coberto de grama e flores, mas agora toda a área era um terreno baldio cheio de árvores mortas. Seu pincel só conseguia captar 3 assinaturas de energia diferentes e eram todas híbridas. Esse cheiro, Chacha, é mesmo você? Agora que a maioria dos cheiros se foi com o híbrido tão perto, o nariz de Scarlet pôde facilmente perceber o cheiro familiar que por sua vez estimulou sua memória. Chacha era uma besta imperadora ainda mais velha do que Scarlet. Em certo sentido, Scarlet a considerava quase como uma parente. Chacha era a mãe de todos os Nus, uma espécie felina de bestas imperadoras. Ela tinha a cabeça de um macaco, o corpo de um tigre, as asas de uma águia e a metade frontal de uma cobra como cauda. Ambos no Scorpicore eram quimeras, compartilhando magia de luz como um dos 2 elementos inatos. O outro era o fogo para o Scorpicore e o ar para o Nui. Como você pôde fazer algo tão cruel com sua própria casa? Com você mesmo? Você enlouqueceu? Scarlet perguntou. Ela se lembrava da Nui sendo uma alma gentil, a tal ponto que ela se recusou a tomar o manto de Senhor da Floresta por causa de seu ódio pela violência. Não tenho ideia de como você pôde me encontrar tão rapidamente, mas não importa. A voz de Chacha não era mais feminina. Era o tom neutro e frio de um morto-vivo que não se importava mais com seu passado. Quanto à sua pergunta, que tipo de mãe deixaria seus filhos morrerem de fome? A criatura que saiu da caverna mal se parecia com a besta imperador de que Scarlet se lembrava. Chacha agora tinha uma caveira com chifres no lugar da cabeça, seu corpo ficou branco como a neve, e ela era capaz de ficar em pé sobre as patas traseiras 3 metros, 9-10, de altura, tendo se tornado mais humanoide do que antes. As órbitas vazias de Chacha estavam iluminadas pela energia vermelha dos mortos-vivos. Eu não sei do que você está falando, mas nada justifica um abuso tão flagrante da magia proibida. Os olhos de Scarlet ficaram frios como pedra, enquanto ela adivinhava que tipo de mudanças Chacha havia se submetido. Não é magia proibida, se for feita para o bem maior. Todos os tipos de criaturas serão capazes de se beneficiar da minha descoberta. Normalmente, humana e um núcleo negro não podem coexistir, mas o que acontece se você adicionar um núcleo de sangue? Sendo feito de magia negra, um núcleo de sangue pode resistir ao caos do núcleo negro, enquanto sua parte vermelha feita de pura força vital pode nutrir um núcleo de mana enfraquecido, prolongando sua existência. O que descobri é a cura para todas as doenças. Algo tão grande que pode derrotar a própria morte. Este é um meu legado para todos os nossos filhos, que serão capazes de crescer como formas de vida perfeitas. O único problema é que tanto o núcleo negro quanto o de sangue precisam de muita energia, mas tenho certeza de que com tempo suficiente serei capaz de resolver esse problema também, disse Chacha. Você está louco. Sua forma atual está longe de ser perfeita. Para sobreviver apenas por alguns meses, você matou milhares e destruiu completamente o equilíbrio da floresta. Mogar não vai permitir isso, gato tolo. Mogar não se importa com nada disso.
Do contrário, como ele poderia deixar tantas coisas ruins acontecerem? Porque abominações e mortos-vivos são os únicos autorizados a viver para sempre enquanto todas as outras criaturas vivem uma vida de dor antes de morrer? Perguntou Shasha. Eu poderia te dizer que a dor é uma constante na vida e que a imortalidade que você tanto inveja tem um preço alto, mas estou cansado de ouvir suas bobagens. Dê uma olhada em você. Scarlet esperava apelar para qualquer bem que pudesse sobrar no Nui, mas depois de ver as monstruosidades em que Shasha se havia transformado, desistiu. Ela usou esse tempo para lançar sua matriz de soberanos de luz. Ele projetou uma estrela branca de 6 pontas inscrita em um círculo branco que preencheu sua área de efeito com o elemento luz de forma que usar a magia do caos era impossível. Além disso, criou uma fonte natural de energia luminosa que permitiu a Scarlet pular a energia de conjuração e ir direto para manipulá-la, tornando sua velocidade de lançamento muito mais rápida. Infelizmente, a Nui estava na mesma página e havia usado esse tempo para lançar mais do que apenas uma matriz. Para se transformar em um híbrido, Shasha usou magia proibida e sacrificou inúmeras vidas. Tinha permitido que ela fundisse seu corpo com parte de uma abominação e um Lorde grave que ela havia criado com necromância. Ela agora tinha 3 mentes diferentes capazes de pensamentos paralelos, resultando em um lançamento triplo. A Nui liberou a matriz de supressão de vida enquanto seu lado da abominação lançava a magia do caos de nível 3, Void-Rain. Void-Rain produziu uma salva de flechas do caos tão rápidas quanto balas, mas por causa do efeito do soberano da luz, elas imediatamente se transformaram em projéteis de escuridão lenta. Só graças ao seu conjunto Scarlet teve tempo de bloqueá-los, conjurando escudos de pedra com um aceno de mão. Continua no próximo vídeo.